Olá, eu sou o Caio Frison, um dos fundadores e sócios da LeadsPay, a primeira plataforma de gestão financeira para advogados, e eu tô aqui hoje com a minha sócia, Ana Flávia Semeghini, para o primeiro Leads Talk, que é o podcast que a gente vai falar sobre gestão financeira para advogados e como isso é capaz de colocar dinheiro no seu bolso, organizar a sua vida, te trazer muito mais tranquilidade mental e te permitir escalar o seu escritório de advocacia. Boa, Caio. Prazer em estar aqui hoje no primeiro Leads Talk, debatendo um assunto tão importante que é a gestão financeira, mas ainda muito pouco debatido. E é por isso que eu estou aqui hoje, para compartilhar um pouco da minha experiência, de tudo que eu passei como advogada e falar com vocês, ensinando um pouquinho do que a gente sabe. Primeiramente, prazer, meu nome é Ana Flávia Semeghini, eu sou advogada, formada há 6 anos aqui na PUC Campinas, sócia do Caio, na nossa empresa LeadsPay, junto com o nosso sócio também, o Fred, e compartilhando um pouquinho do que eu passei como advogada e como nós criamos essa empresa, qual é a visão dela. Logo quando eu me formei, eu passei por aquele dilema que eu acho que muitos de vocês também passam, né? O que fazer agora? Vou entrar num escritório de massa, vou tentar o concurso público ou vou dar a cara aí no mundo e abrir meu próprio escritório? Acho que, como eu tô aqui, eu claramente segui a terceira porta, abri meu próprio escritório, criei o Semeghini Advocacia, que tá firme e forte até hoje. E eu sei que muitos advogados fazem a mesma coisa que eu, e chegam num momento em que, meu Deus, o que eu estou fazendo, como que eu estruturo o meu escritório, porque a realidade é que a faculdade ela não te ensina a prática, ela não te prepara para o mercado de trabalho em si, ela te ensina a letra da lei e que isso pouco vale no seu dia a dia. Com certeza. Como prospectar cliente, como organizar a estrutura interna do seu escritório, criar um POP, procedimento operacional padrão, como se organizar financeiramente, fazer a emissão de uma nota fiscal, enfim, é uma série de coisas que isso ninguém te ensina, a não ser a prática. E você começa sem saber disso, né? Sem ter um guia, alguém para te ensinar melhor, e vai com o erro aprendendo até onde você pega ali o domínio. A gente está aqui hoje para cortar um pouco o seu caminho, te dar algumas dicas, melhorar esse seu percurso, para quem sabe você melhore onde pode chegar, não é mesmo? É isso aí. E aí, Ana, antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouco pra gente, né, sobre a sua trajetória aí, né, após faculdade, então a rotina do seu escritório, né, a sua especialização, como vocês faziam, né, a gestão financeira, que é a pauta aqui do nosso Leads Talk, né, queria entender um pouco mais sobre esse cenário. Claro, vocês, vamos lá né? então, Caio. O meu escritório, a gente trabalha com 2 áreas, né? Primeiro, o direito do consumidor, que é uma área mais em massa, que a gente tem ali 2, 3 teses que a gente trabalha, e o direito criminal, que é mais boutique. São menos casos que a gente pega, né? Tem menos demanda. No consumidor, por ser em massa, a gente trabalha ali com 30, 35 conversas iniciadas por dia, né? 30 leads novas. De domingo a domingo, a campanha não para. Então, trabalhar com isso, organizar isso é muito complicado, né? Ali ao longo de uma semana, você tem ali liberando 200 e poucas conversas para você responder, follow-up, é complicado. Então, estruturar isso já é difícil. Principalmente porque são 2 tipos de cobrança diferentes. O direito do consumidor você cobra no êxito, né? Um honorário de êxito, de sucumbência, você não tem uma data certa para receber aquilo. E o criminal, geralmente é um pagamento à vista ou parcelado, aquele honorário inicial. Então, o controle financeiro ele tem que ser diário, cara. Não tem como. Você tem que ter uma estrutura muito certa, uma rotina, uma disciplina muito certa de gestão financeira para não ficar 100% bagunçado. E eu acredito que assim, tem muitos cenários, né, muitos tipos de recebimento, até dependendo do tipo de processo que você pega, que você precisa de algo que, uma solução ali, um método, uma rotina financeira que consiga englobar, né, todos esses diferentes tipos de recebimentos, de processos, de cenários, né? Perfeito. Tem que ter uma forma de você anotar tudo isso e que te ajude a otimizar o seu tempo e garantir que vai tudo ser seguido na forma que está no contrato, né? Que o cliente vai pagar naquele dia, vai pagar certo, como que você vai identificar esse atraso, como que você vai fazer essa cobrança, como que você vai fazer o repasse para o cliente daquilo que caiu na conta do escritório. Então, uma série de cenários que você tem que trabalhar e, novamente, você vai tendo que erra aqui e depois acerta ali para criar um procedimento mais estruturado para o seu escritório. E eu acho que, assim, e me corrija se eu estiver errado, mas é um trabalhão se você não tem essa gestão redondinha ali, sabe, bem estruturada, porque o advogado, a função dele não é fazer a gestão financeira, é gerir o escritório, é trazer novos clientes, né, gerir esse processo. E muitas vezes, quando você tem a gestão financeira desorganizada,
você acaba perdendo muito mais tempo, né, gerindo ali, muitas vezes, a sua finança do que, de fato, atendendo os clientes da melhor forma que você consegue. A gente fez direito para fugir da matemática, né, Caio? Não é para fazer conta. Então, exatamente. É realmente uma dificuldade que a gente encontra e faz muita parte, porque quando você vira empresário, cara, tudo isso tá dentro do script que você tem que aprender. Então... Tem que se virar nos 30. É um negócio como qualquer outro, né? É um negócio perfeito. como qualquer outro. E eu queria entender agora, Ana, como que vocês inicialmente cuidavam, né, dessa parte financeira do escritório de vocês, né? Quais foram os desafios, né? Enfim, queria entender um pouco aí. É vergonhoso, hein? Mas, pô, eu usei planilha por uns 6 anos, assim. Criei a minha própria planilha, eu tinha uma certa facilidade em mexer ali no Excel, então falei, não, vou criar uma fórmula, vou otimizar algumas coisas aqui, abri lá, criei, né? Aí eu tentei fazer como se fosse uma área central e nas outras abas os meses daquele ano, e cada ano eu ia trocando de planilha, né? Pra saber o que ia entrar mês a mês e, pô, ficou lindo, sério, bonitinho, pá, ficou útil, zero, cara, porque... Você esquece de atualizar a planilha, sabe? Você esquece de modificar, de ajustar as coisas que são necessárias. O cliente renegociou uma parcela. Aí você tem que abrir a planilha, você tem que ir lá coloquei nos meses de janeiro, fevereiro, não. 10 parcelas. Agora não é mais R$500, agora é 300. E por mais parcelas. Então você vai ter que manualmente entrar em cada uma delas e projetar aquele novo pagamento, né? Para você ter uma projeção de lucro e que você não enxerga essa projeção de lucro. Mesmo que esteja no total ali da planilha, você não consegue entender o que está saindo e o que está entrando, né? A planilha não te avisa dessas mudanças, ela não te notifica de forma automática. Então, é um gasto de tempo e de energia absurdo, cara. Com certeza. E eu acho que muitos de vocês podem ter se identificado porque... As famigeradas planilhas do Excel, né, elas estão presentes em qualquer tipo de negócio. Sempre quando você está começando, você acaba indo, né, para uma planilha normal. do Excel, que talvez seja algo com o que você já está mais familiarizado, né, de repente ali. Mas ela tem esses problemas todos que você comentou, né? Sim. É difícil você conseguir escalar a operação do seu escritório com base na planilha. Tem N tipos de planilha, né? Tem desde a planilha mais simples até a planilha mais completa. Mas mesmo a planilha mais completa não é capaz, né, de englobar todos esses cenários de recebimentos no escritório de advocacia. E aí eu ia te perguntar, foi esse o momento então que você entendeu que as planilhas não iam ser o suficiente para o seu escritório naquele momento, né? Basicamente, né, a gente fala, o Excel é o velho de guerra que não te abandona, mas ele te abandona, tá? Frequentemente, inclusive. E o desejo de crescer. Conforme você vai estruturando as outras áreas do seu escritório, você não pode deixar o financeiro para trás. Com certeza. Porque não tem como você entender onde investir e onde melhorar dentro do seu escritório se você não tiver um controle exato do que está entrando, do que está saindo, onde está gastando mais, onde está te dando mais lucro, se dá para contratar alguém, se você vai ter que cortar alguma coisa. Então você tem que ter essa visão, sabe, bater o olho, saber o que tem que fazer. Uma visão de negócio, Uma visão de negócios, exatamente. E eu queria escalar, eu queria abrir a parte do consumidor dentro do meu escritório. Eu já tentei abrir até outras áreas, é que não me apetece muito, mas eu acho legal você ter uma diversificação de produtos dentro do seu escritório para você ter outras fontes de renda, sabe? Faz sentido. Diferentes tipos de honorários entrando. E aí, quando você começa a rodar uma campanha, você está colocando ali para chegar a 10, 15, 20, 30, 40 novas leads, e aí aquele contrato vai ser fechado, você precisa anotar, porque você tem que provisionar o valor daquele contrato para você ir criando fluxo de caixa. Pô, começa a virar uma bagunça que só vai crescendo, né? E tem muitas pessoas também, a gente viu relatos, né, de colegas aí que controlam por meio do extrato bancário, né, ou até por papel, anotações ali, Sim. né? Isso ainda, infelizmente, ainda é bastante comum, né? E eu digo infelizmente porque essas pessoas estão deixando de ter organização financeira e organização financeira é capaz de reduzir custo. O susto com o imposto que você vai ter que pagar e de repente você não tem mais o dinheiro em caixa, vai ter que tirar do seu bolso, né? Enfim, tem N benefícios aí de você ter a gestão financeira adequada aí para o seu escritório, né? Mas qual que foi assim o ponto-chave que aconteceu com você, que você pensou o seguinte, não dá mais para ser assim, tenho que mudar, teve alguma virada de chave assim, né? Teve, cara. O dia que caiu 60 mil na minha conta, eu não sabia de quem era o dinheiro. 60 mil reais. 60 mil na minha conta, eu sabia que nem tudo era meu, mas e de quem é? Pra quem que eu vou repassar essa grana, entendeu? Como descobrir, né? Porque assim,
você tem diferentes tipos de honorários, né? Então, quando você ganha um processo que você está cobrando no êxito, você vai pedir para o juiz autorização para aquele valor cair na sua conta, né? Na conta do escritório. A gente chama de MLE, depósito judicial. E você solicita, você não sabe quando isso vai cair na sua conta. Você tem ali, talvez em 60 dias isso caia. Uma estimativa sua. E calhou de naquele dia o juiz liberar, 4, 5 depósitos meus. E eu não sabia de quem era toda aquela grana. Por quê? Quando você olha no seu extrato bancário, não aparece o nome do cliente nem o número do processo. Tem um número de protocolo. E aí você tem que abrir o site do Banco do Brasil e lá na pesquisa de depósito judicial, coloca o protocolo, coloca o seu CPF, faz a pesquisa, você vai localizar. E essa é a parte fácil. Depois que você fez todas essas etapas, essa é a parte fácil, você descobrir de quem é. E fazer os cálculos, separar o que é seu e o que é do cliente. O que é de parceiro também, muitas vezes, né? O que é de parceiro, porque você não trabalha sozinho na maioria das vezes, né? Sim. Então, assim, caiu, sei lá, 10 mil. Cara, você tem que tirar, primeiro, os honorários de sucumbência. Aí, o que sobrar, você aplica a sua porcentagem de êxito. Aí, você vai descobrir mais ou menos o que é seu, né? Só que aí você tem que tirar imposto, tirar o que é o do parceiro, se você estiver trabalhando com você, sócio, parceiro, para descobrir o que é do cliente, descobrir o que é de fato do seu escritório. Isso não significa que é lucro, né? Não. Isso, assim, é o bruto do que sobrou daquele processo. Então, assim, é uma série de contas que você tem que fazer. A planilha não te permite. A gente tem vários sistemas dentro do direito de gestão processual para receber publicação, agendamento de prazos, coisas do litígio, do contencioso. Alguns desses programas, inclusive o que eu uso, o sistema que eu uso dentro do meu escritório, tem a parte financeira. Só que ela é pobre, sabe? Você não pode fazer nem diferenciação de honorário. Se é de inicial, se é de êxito, se é de sucumbência, se tem imposto de quanto, se você tem parceiro ou não tem. Como trabalhar isso? Parece às vezes que o sistema ele colocou ali só para dizer que tem ali um recurso da gestão financeira, né? Mas acaba realmente deixando muito a desejar. E não eu sei que assim, a aplicação que vocês usam no escritório é gigante, né? Uma empresa grande. Então dá para ver também claramente que a atenção, né, do universo de desenvolvimento de software para o segmento advocatício está 100% focado na parte de gestão de processos. Só que existe todo o outro universo da gestão financeira que está completamente abandonado, né? E isso gera todos esses problemas, né, que a gente vem conversando e que não são só financeiros, mas como a gente pode ver também até, né, emocionais, todo um estresse aí de, caiu 60 mil reais na minha conta, o que eu vou fazer, de quem que é, né? Exatamente. Isso aí é capaz de tirar o sono de muita gente. De muita gente, né?